Um, dois, três, gravando. Então agora nós vamos falar um pouco de roteiro. Tá? O que é o roteiro? O roteiro, não roteiro, porque não está saindo rolo, já não faço a minha. Então, o roteiro, ele é um texto que vai nos ajudar a nos organizar na hora da gravação em relação à narrativa da história. Então, qual é a ideia do roteiro? O roteiro ele tem uma história narrada, né, com narrativa. Narrada, é importante dizer, porque eu vejo isso que isso confunde muito os nossos alunos. Narrada não é quando alguém fica contando o que está acontecendo. Narrar vem de contar, né? Narrar é o contar. Contar alguma coisa. E como nós estamos falando da linguagem de audiovisual, isso quer dizer que nós estamos contando uma história através do audiovisual. Audiovisual, vídeos, filmes, séries, documentários e assim por diante. Ok? Entendido isso, quando eu falo narrar, né, pensar, ajudar a narrar, então o roteiro ele é um texto onde está narrando a história, beleza? Só que ele tem uma estrutura própria, uma estrutura que facilite para quem for filmar, conseguir filmar tranquilamente. É a mesma coisa, por exemplo, de um roteiro de teatro, que ele tem um direcionamento para facilitar a atuação dos atores dentro de um teatro. No roteiro de filme, ou no roteiro de história em quadrinhos, você vai ter as características para conseguir fazer uma história em quadrinho a partir daquele roteiro. Em qual quadro, quantos quadros são divididos a página, em qual quadro está tal fala, e assim vai. Alguns deixam mais livre para o desenhista criar os quadros, e assim vai. Né? Então cada roteiro tem sua característica. Os roteiros dentro do audiovisual, eles trabalham também com um roteiro. Dá para trabalhar, não há necessário, extremamente necessário, mas dá para trabalhar com um roteiro direcionado para o ator, para a atuação do ator. Tem o roteiro direcionado para a equipe técnica, que é quem vai filmar, quem vai dirigir, quem vai pensar nas cores das cenas, que é a direção de arte, ou nos figurinos, ou na iluminação e assim por diante. Então, dá para se pensar dessas formas, né? Então, o roteiro ele tem como ser de diferentes formas. Mas tem um aspecto geral do roteiro do audiovisual. O roteiro do audiovisual, basicamente, ele vai começar com um título da série, do filme, do vídeo que você quer filmar. Ele vai ter logo depois, em seguida, a divisão de cena, entre aspas, né? A cena 1, o cabeçalho da cena. Então vai ter lá cena 1, onde ela ocorre de maneira bem resumida, onde ela ocorre, e período do dia, se isso influenciar a filmagem. Isso é importante, se isso influenciar a filmagem. Tá? Vou dar um exemplo. Então, um exemplo do cabeçalho, cena 1. Local, caverna. Profunda caverna. Momento do dia. Se não influencia a minha narrativa, ou se essa cena ela está desconectada de outras, não importa. Não importa se é dia ou se é noite, porque está numa caverna. Mas vamos agora pensar numa outra situação. Cena 1, padaria, manhã. Por quê? Porque eu quero uma ambientação da manhã que é diferente em questão de luminosidade, em questão de movimentação da padaria, num período da hora do almoço, por exemplo. Né? Principalmente se essa padaria oferece vendas de almoço, correto? Então é por isso que tem que ser pensado, e tem que ser pensado dentro da narrativa também, a longo prazo. A longo prazo não é estendida, esticada. Eu vou mostrando esses detalhes, eu vou mostrar no vídeo. Eu espero conseguir fazer isso. Se eu não conseguir, você vai me ver falando essa asneira e você vai ter que imaginar. Ou eu tento deixar algum link de algum roteiro que tenha na internet aberto para poder ser visto. Então, logo depois do cabeçalho, é muito comum ter uma descrição da cena. Descrição da cena é realmente a descrição. O que acontece do começo ao fim da cena. Antes de começar os diálogos, se tiver diálogo e etc.
mas em sequência do que está acontecendo. Vamos tentar dar uma ideia, né? Nós podemos pensar numa cena em que o início dela, né? O início dela é na padaria. O cara chegou na padaria. Beleza, fulano chega na padaria. Ele procura um croissant. Diz, vamos pegar, vai, um pão de queijo. Ele procura o pão de queijo, olha com atenção, dá uma olhadinha, pá. Você não vai escrever dessa forma, normalmente, alguns escrevem, então o que importa é que conseguir direcionar quem está filmando, não é mesmo? Então, ele olha para o pão de queijo, percebe que não é do tamanho que lhe agrada, então resolve não pedir. Pede apenas um café com leite, senta-se e espera ser servido. Ao esperar ser servido, ele escuta o som da voz de uma pessoa que ele conhece, que acabou de entrar na padaria. Ele levanta para olhar para a pessoa, para ver se é realmente a pessoa, e descobre que sim, ele não gosta dessa pessoa. Então, ele volta a sentar e tenta se esconder. Porém, a pessoa percebe a figura, né? Percebe o personagem e, por essa pessoa não saber que ele não gosta dela e por essa pessoa gostar dela, né, do personagem, ela vai lá cumprimentá-lo. Então, você vai descrevendo. Escreveu. Começa a conversa, por assim dizer. Foi lá cumprimentar, então, vamos pôr nomes fictícios aí, vai. O chato e o personagem que é o antissocial. Pronto, vai. Chato. Quando você for descrever a questão da fala. Perceba que a fala, ao invés de uma narrativa escrita em textos para entregar uma redação, né, normalmente de narrativa, o que nós temos na narrativa do roteiro é você direciona fácil o olhar do ator para o que ele tem que falar e para qual parte ele tem que prestar atenção nas ações. Como você faz isso no roteiro? Dessa maneira aqui. Deixe em letra garrafal o nome do personagem. Essa letra garrafal, ela vai ajudar o ator a se localizar, ok? Na hora do diálogo, começa com o nome do personagem em garrafal, centralizado também para facilitar o olhar do ator e do diretor e tudo mais, né? Mas principalmente do ator, e embaixo a fala dele. Você não precisa colocar e o antissocial disse... e o chato falou... Não, você simplesmente, chato. Ó, você por aqui. Antissocial. Oi. Chato. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, meu. Posso sentar aí com você? Antissocial. Pode, né? E assim vai, entende? Então a descrição é isso. Você não descreve muito, a não ser que você precise mostrar o antissocial está incomodado. Por quê? Porque às vezes o ator ele vai ler e vai falar, putz, e qual será a sensação que ele está sentindo? Uma possibilidade, que eu acho a mais legal, é você deixar para o ator imaginar a situação e ele se posiciona, né? Ele que vai saber como o personagem vai reagir. No caso da outra possibilidade é você direcionar, porque você faz questão. Então tem coisas, às vezes, emocionalmente falando do personagem que é extremamente importante. Aí vale muito a pena você colocar o personagem está incomodado. Ou, na verdade eu fiz uma frase muito grande, você só coloca entre parênteses, incômodo. Ponto. Por quê? Porque se está apontado, o ator, quando ele for fazer, ele vai saber que tem o incômodo. Ok? Então beleza, fez. Entre essas conversas você pode pôr uma outra descrição, como por exemplo, e serviram o pão de queijo. Então, chato fala, nossa, e como está a sua família? O antissocial, tá bem, né? Tá bem. E entregaram o pão de queijo. Ou, falei errado, né? Porque ele não tinha aceitado o pão de queijo, não queria o pão de queijo, então entregaram o pingado, o café com leite. E logo depois vem outra fala, por exemplo. Ok? Terminou, cena 2.
mesma coisa, cabeçalho, cena 2, local, momento do dia. Descrição, conver diálogos com ou sem descrição no meio. Cena 3, local, onde está, e assim vai. E essa estrutura você vai colocando em ordem de cenas que façam sentido dentro da sua narrativa. Então isso seria um roteiro audiovisual simples, básico, de narrativa. Tá? No próximo, pretendo falar sobre um roteiro técnico para nós conseguirmos pensar um pouco sobre isso. Beleza? Até mais!